Conhecendo a resposta ao impulso do sistema, nós podemos agora determinar a saída do sistema por uma dada entrada arbitrária, realizando a convolução entre a resposta ao impulso e a entrada do sistema. Nesse sentido, a intenção agora é ver como que surge essa operação de convolução no contexto de sistemas de tempo discreto e depois aplicar essa expressão em alguns exemplos para entender como que a operação é realizada. Como que nós poderíamos determinar a saída y de n para uma entrada arbitrária? Vamos considerar primeiramente que o x de n poderia ser expresso como um somatório de x de k que multiplica delta de n menos k. Observe que isso aqui simplesmente está representando a nossa entrada como um somatório de impulsos e esses impulsos têm amplitude ajustada de acordo com o x de k. Devido então à linearidade e à invariância no tempo do sistema, nós concluímos que ao aplicar esse somatório de x de k vezes delta de n menos k no sistema, nós temos na saída um somatório de x de k vezes h de n menos k. Isso se deve por quê? Porque um impulso sendo aplicado na entrada do sistema produz como saída a resposta ao impulso. Como nós estamos trabalhando com sistemas que são lineares e invariantes no tempo, quer dizer que eu posso deslocar o impulso, isso simplesmente deslocaria a resposta ao impulso no tempo, e eu também posso ponderar esse impulso por um coeficiente e a resposta ao impulso seria ponderada por esse mesmo coeficiente. É isso que essa expressão está fazendo. Com isso, a gente consegue concluir o quê? Que do lado esquerdo nós temos o próprio x de n e do lado direito nós temos a saída do sistema, que seria dado pela sua operação de convolução, ou seja, o somatório de convolução, que seria y de n é igual ao somatório de menos infinito mais infinito de x de k, h de n menos k. E essa expressão ela é muito similar àquela que nós obtivemos no caso de sinais e sistemas de tempo contínuo. Aqui eu trago uma outra forma de ilustrar de onde surge essa operação de convolução. Então vamos partir da ideia de que nós temos um sistema linear e invariante no tempo. Nesse sistema está sendo aplicado um impulso na entrada. Esse impulso produz na saída h de n. Devido à invariância no tempo, ou seja, nós estamos trabalhando com sistemas que são invariantes, quer dizer que eu posso deslocar esse impulso no tempo, ou seja, provocar um atraso nele, e o único efeito que eu observo na saída é a mesma resposta que eu tinha antes, ou seja, h de n, só que agora deslocado pelo mesmo tanto que eu desloquei a entrada, ou seja, h de n menos k. Como o meu sistema ele é assumido linear, o que nós podemos fazer então? Delta de n menos k eu posso multiplicar por x de k, e isso implica observar na saída h de n menos k, tal como nós tínhamos anteriormente, vezes um x de k. Novamente, como o sistema é linear, eu posso então pegar e somar diferentes termos de x de k, delta de n menos k, para diferentes valores de k, passar isso pelo sistema e observo na saída que se dê uma composição também dessa soma dos diferentes x de k vezes h de n menos k. E com isso fica evidente de onde surge a operação de convolução, no caso, sistemas de tempo discreto. Veja que o raciocínio é exatamente o mesmo que nós usamos lá no caso do tempo contínuo. Portanto, a partir da resposta ao impulso do sistema, é possível determinar a saída y de n por uma dada entrada arbitrária x através dessa operação de convolução. É importante destacar que o somatório de convolução ele é usualmente expresso utilizando uma notação compacta, ou seja, usando esse asterisco, que representa essa convolução entre o x e o h. Mesmos modos do que a gente fazia lá com sinais de sistema de tempo contínuo. A operação de convolução ela tem algumas propriedades, tais como essas listadas aqui. Primeira propriedade, comutatividade, ou seja, tanto faz eu convolver x1 de n com x2 ou x2 com x1. Tanto faz quem vai operar com quem. Temos também a propriedade distributiva, que diz que eu posso convolver x1 com a soma de x2 mais x3, ou ainda x1 convolvido com x2 mais x1 convolvido com x3. Tanto faz isso aqui. A convolução respeita a propriedade associativa,
ou seja, eu posso convolver primeiro x2 com x3 e depois o resultado com x1, ou ainda eu posso convolver x1 com x2 e depois convolver esse resultado com x3. Tanto faz como que eu agrupo os termos. Tenho ainda a propriedade do deslocamento no tempo, ou seja, se eu tenho uma convolução de x1 com x2 e isso produz o C de n, isso quer dizer que se eu atrasar o x1 por menos p e atrasar o x2 por menos q, o resultado da convolução simplesmente vai ser o mesmo que eu tinha anteriormente, sem os atrasos, só que agora considerando esses atrasos de menos p e menos q. Isso se deve ao fato de que os sistemas que nós estamos trabalhando são invariantes, ou seja, se eu atraso a entrada, isso implica um atraso na saída. A convolução com impulso diz o seguinte, que se eu tenho um dado x de n e realizo a convolução com delta de n, eu tenho como resultado o próprio x de n, ou seja, a convolução de qualquer coisa com impulso resulta no mesmo qualquer coisa, salvo se esse impulso estiver deslocado. Se ele estiver deslocado, ele vai produzir o mesmo deslocamento sobre o x. Quanto ao comprimento, nós temos aqui o seguinte, se x1 de n tem comprimento L1, ou seja, tem L1 amostras, e nós estamos convolvendo esse x1 com um outro sinal x2, e esse sinal x2 tem L2 amostras, o resultado dessa convolução vai ter L1 mais L2 menos 1 amostras no total. Aqui eu trago a demonstração sobre essa questão do deslocamento. Então, veja que nós temos primeiro que C é a convolução de x1 por x2, depois definimos que y é a convolução de x1 de n menos p convolvido com x2 de n menos q. Colocamos isso na própria definição da convolução, realizamos uma troca de variáveis, definindo L igual a K menos P. Ao fazer essa troca de variáveis, o que a gente observa como resultado é um somatório agora em L, de x1 de L, x2 de N menos L menos P menos Q. E com isso, a gente consegue concluir então que y de N é a própria convolução de x1 com x2, só que agora o resultado está deslocado de menos P menos Q. Essa demonstração ela foi apresentada pelo Clécio em 2019, para complementar o material aqui. Para exemplificar agora como que a gente realiza a operação de convolução do ponto de vista algébrico, vamos considerar esse exemplo que está em tela. O objetivo aqui é determinar y de n como sendo o resultado da convolução de x de n com h de n. Então, começamos aqui estabelecendo que a convolução é dada como somatório de k de menos infinito até mais infinito, de x de k, h de n menos k. E nós já sabemos, pela propriedade comutativa, que tanto faz qual sinal eu coloco no x e qual eu coloco no h, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Nesse caso aqui não faz diferença, dado que o h e o x são iguais, né? Então vamos substituir aqui e observar o seguinte. Somatório de menos infinito mais infinito, u de k, u de n menos k. Agora, fazendo a análise dos limites, o que a gente verifica? Que esse u de k ele é diferente de zero quando o k é maior ou igual a zero. Logo, esse somatório aqui poderia começar em zero. Nesse intervalo para k maior que zero, essa função vale 1. Agora, olhando o de n menos k, a gente verifica que isso vai ser diferente de zero quando n menos k for maior ou igual a zero, ou seja, quando o k for menor ou igual a n. Quando essa condição for satisfeita, o meu u de n menos k também vale 1. E isso indica que o somatório pode ir simplesmente até n. E nós podemos ainda verificar o seguinte, que o k está preso no intervalo entre 0 e n. Ou seja, qualquer dedução que nós fizermos assume que o n tem que ser maior ou igual a zero. Portanto, poderia reescrever essa expressão como sendo o somatório que vai de k de 0 até n. Nesse intervalo, nós temos uns para somar, e isso aqui é válido quando o n for maior ou igual a zero. Se eu abrir esse somatório aqui, o que nós vamos ter é 1, 1, 1, 1, ou seja, n mais 1 uns sendo somados aqui, e o resultado aqui ele é válido para n maior do que zero. Portanto, a gente consegue concluir aqui que y de n vai ser n mais 1
vezes o de n. Afinal de contas, esse resultado aqui ele só é válido quando o n é maior ou igual a zero. E para satisfazer isso, basta substituir ali por o de n. Ok, se a gente esboçar essa saída, o que nós teríamos então? Nós teríamos alguma coisa como 0 para valores de n negativos. Quando o n for 0, nós vamos ter y de 0, é igual a 0 mais 1, 1 vezes 1. Então, nós teríamos aqui 1. Quando o n é igual a 1, nós teríamos aqui y de 1, que vai ser 1 mais 1, 2 vezes 1. Então, 2. Depois 3. Depois 4. E assim sucessivamente. Vocês vão ter uma característica que vai se assemelhar ao marrom. Conseguimos determinar, do ponto de vista algébrico, essa resposta da convolução. A ideia agora é para ver como que isso se dá no contexto gráfico, como que a gente poderia visualizar graficamente o que está acontecendo nessa operação aqui. Como que a gente poderia realizar a operação de convolução da forma gráfica? A expressão matemática que caracteriza a convolução é essa aqui. E a gente verifica o seguinte, que ela tem uma reversão, ou seja, h de n menos k. Então, a primeira coisa seria produzir uma reversão temporal sobre o h. Então, eu troco a variável n por k e depois faço menos k, ou seja, reverto o eixo. E depois eu vou deslocando esse h de menos k por n unidades para produzir o h de n menos k. E aí vale lembrar que para n maior que zero, o deslocamento é para a direita, ou seja, eu estou provocando um atraso. E para n menor do que zero, o deslocamento é para a esquerda, ou seja, eu estou provocando um avanço. Basta, então, multiplicar o x de k pelo h de n menos k, somar os diferentes valores e obter, então, o resultado para aquele dado y de n para um dado valor de n. E aí eu vou repetindo esse procedimento para todos os valores de n, na faixa de menos mais infinito. Com isso eu conseguiria estabelecer a representação gráfica. Vamos ver agora isso com figuras, que eu acho que vai ficar mais ilustrativo. Então, olha só. Nós temos que o x de n é igual a u de n. E nós temos também que o h de n é u de n nesse problema que nós estávamos tratando. Então, se eu determino x de k, o que eu faço aqui? Basta substituir o n por k. Então, eu teria aqui k e k. A hora que eu ploto isso, eu enxergo um degrau. Esse degrau começa em zero e se estende para mais infinito. Para determinar h de menos k, o que eu tenho que fazer? Substituir aqui no lugar do n por menos k. Isso implica o quê? Em fazer a reversão temporal do meu degrau. Então, eu teria aqui uma função degrau, só que ela é não nula para valores negativos de k. A ideia agora é o quê? Como os dois estão alinhados, o que eu estou calculando efetivamente é como se tivesse aqui 0 menos k. Ou seja, o resultado primeiro que eu vou calcular nessa forma com os dois sinais alinhados é y de 0. E esse valor vai ser obtido como? Fazendo o produto de todos os termos aqui, ponto a ponto, com todos os termos aqui, ponto a ponto, todos os termos aqui, com todos aqui, ponto a ponto. E aí eu vou verificar o seguinte, que apenas o produto entre essa componente na origem e essa outra aqui na origem é que vai ser não nulo. 1 vezes 1 é 1, soma todos os produtos individuais, vai dar 1. Nós vamos observar aqui que a nossa saída ela também é 1. Beleza. Agora nós queremos calcular o y de 1. O que nós temos que fazer aqui então? Determinar o h de 1 menos k. Para determinar o h de 1 menos k, como o n é positivo, o que eu tenho que fazer é deslocar isso aqui uma amostra para a direita. Ou seja, agora eu vou ter uma dessas componentes aqui em 1. Faço novamente o produto de todo mundo com todo mundo, ponto a ponto. Então, esse ponto multiplica esse multiplica esse, tal. E eu vou perceber que apenas eu vou ter dois valores não nulos aqui, que é quando esse 1 multiplica esse 1 e esse aqui multiplica esse 1. Faço o produto, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 e somo 2. Logo, o resultado que eu vou obter aqui vai aparecer agora nesse segundo elemento que está aqui. Então, esse é o meu y de 1. Quero agora calcular o y de 2. O que eu tenho que fazer então? Tenho que deslocar mais uma amostra para a direita.
Então, aqui eu teria 2 menos K. Isso implica em deslocar mais uma vez para a direita. Então, eu teria mais uma amostra agora aqui. Faço o produto elemento a elemento entre esses dois vetores. E o que eu vou observar aqui é que eu só vou ter 3 componentes não nulas. Quando essa multiplica esse 1, quando esse aqui multiplica esse 1 e quando esse aqui multiplica esse 1. Faço o produto, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, tudo 1. Somo 3. Logo, o próximo valor aqui, que eu vou observar, que seria o meu y de 2, é igual a 3. E assim eu vou indo. Ou seja, se eu quero calcular os outros pontos, basta eu ir deslocando para a direita o meu h de n menos k, faz o produto ponto a ponto entre as duas funções, soma o resultado desse produto ponto a ponto, e eu vou produzindo ali os próximos valores da saída. Aqui eu deixo o desenvolvimento matemático, passo a passo, desse exercício que nós acabamos de resolver. Vamos agora abordar esse exercício aqui, que ele é um pouco mais elaborado. Então, nós temos que determinar a saída do sistema, y de n, para uma convolução entre x de n, que é o 0,8 elevado a n de n, e h de n, que é o 0,3 elevado a n de n. A convolução nós temos que é dada como somatório de k de menos infinito até mais infinito, de x de k, h de n menos k. Nós observamos, então, que substituindo os termos ali, isso vai resultar em alguma coisa como somatório de menos infinito a mais infinito de 0,8 elevado a k, u de k, vezes 0,3 elevado a n menos k, u de n menos k. Com isso, nós podemos agora avaliar os limites aqui do somatório. A gente verifica que essa função degrau ela é diferente de zero somente quando o k é maior ou igual a zero. Logo, basta eu começar a somar aqui para k de zero. Nós conseguimos observar aqui que essa outra função degrau ela é diferente de zero quando n menos k for maior ou igual a zero, ou seja, quando o k for menor ou igual a n. Portanto, basta eu somar aqui até n. E dessas duas restrições, eu consigo perceber que o k ele está preso no intervalo entre n e zero. Ou seja, obrigatoriamente, o n tem que ser maior do que zero. Com isso, a gente consegue, então, simplificar essa expressão, de tal forma que viraria um somatório para k de 0 até n. Nesse intervalo, nós vamos ter, então, 0,8 elevado a k, vezes 0,3 elevado a n menos k. E isso aqui é válido quando n for maior ou igual a zero. E verifica que esse 0,3 elevado a n menos k poderia ser quebrado em duas partes. Então, uma sendo 0,3 elevado a n e outra 0,3 elevado a menos k. Colocamos em evidência 0,3 elevado a n, afinal de contas o somatório ele é em k. Então, a gente teria aqui 0,3 elevado a n, somatório de k de 0 até n, 0,8 sobre 0,3 elevado a k. Isso aqui é válido para n maior ou igual a zero. A gente também sabe do nosso formulário o seguinte: somatório de k de m até n, r elevado a k, e o resultado, ou seja, a solução desse somatório, seria r elevado a n menos r elevado a n mais 1 sobre 1 menos r, quando o r for diferente de 1. Portanto, nosso r aqui é 0,8 sobre 0,3. Nós teríamos aqui alguma coisa como 0,3 elevado a n, que multiplica 0,8 sobre 0,3. Tudo isso elevado a m. M é o que aparece aqui no limite inferior do somatório, então seria 0 no nosso caso, menos 0,8 sobre 0,3 elevado a n mais 1, aqui. Tudo isso dividido por 1 menos 0,8 sobre 0,3. E isso aqui é válido quando n for maior ou igual a zero. 0,8 sobre 0,3 elevado a zero, isso aqui é 1. No denominador, nós poderíamos passar o 0,3 multiplicando aqui. Então, nós teríamos alguma coisa como 0,3 elevado a n, 1 menos 0,8 sobre 0,3, n mais 1. Isso aqui dividido por 0,3 menos 0,8
tudo isso dividido por 0,3. E isso é válido para n maior ou igual a 0. E 0,3 que está no denominador podia ir lá para o numerador com n mais 1 lá em cima. E também poderíamos aplicar a distributiva, multiplicando esse 0,3 elevado a n por 1, 0,3 elevado a n por 0,8 sobre 0,3 n mais 1. Aqui do denominador nós vamos ter alguma coisa como menos 0,5. Então, o que vai produzir aqui seria algo como 0,3 elevado a n mais 1 menos 0,8 elevado a n mais 1. Tudo isso aqui dividido por menos 0,5. E isso é válido para n maior ou igual a 0. Portanto, nós concluímos que y de n é igual a 2 vezes 0,8 elevado a n mais 1 menos 0,3 elevado a n mais 1 vezes o de n. Então, esse seria o nosso resultado da convolução, ou seja, a saída do sistema, caso a entrada seja 0,8 elevado a n o de n. Então, observem que o racional por trás do desenvolvimento dessa convolução segue de forma muito semelhante àquele que nós fizemos no caso de sinais e sistemas de tempo contínuo. A grande diferença aqui é que, ao invés de uma integral, nós estamos agora utilizando um somatório. Aqui eu deixo o resultado dessa operação matemática que nós fizemos e no próximo slide eu trago a forma gráfica dessa convolução para a gente discutir. Então, aqui no primeiro gráfico nós temos o x de k, no segundo h de menos k e aqui embaixo a saída y de n. Como é que eu realizo a convolução? Primeiro, determino x de k, está aqui esboçado, ele era 0,8 elevado a n, então 0,8 elevado a k, nesse caso agora. A resposta do impulso era 0,3 elevado a n, então ela tinha essa característica decrescente para a direita. Como eu estou olhando agora para menos k, eu estou fazendo uma reversão temporal aqui no nosso sinal. Ok, aqui nesse caso eu tenho um zero, 0 menos k. Então o que está acontecendo aqui é que eu estou calculando o y de zero, nessa posição em que o x de k e o h de menos k estão alinhados. O que eu tenho que fazer? O produto, elemento a elemento, 0 vezes 0, 0 vezes 0, tal, todo mundo aqui, e 1 vezes 1 aqui. Depois eu sigo, 0 vezes 0, 0 vezes 0. A hora que eu faço todo o produto, elemento a elemento, entre o x de k e o h de menos k, e somo, eu estou produzindo o resultado do meu y de zero. Nesse caso aqui nós vamos ter 1 vezes 1, é 1, soma todo mundo aqui, vai dar 1, então eu tenho que o meu y de zero é 1. Ok, quero calcular agora o y de 1. O que eu tenho que fazer? Para calcular o y de 1, é como se eu tivesse que colocar aqui 1 menos k. Esse 1 menos k produziria um deslocamento para a direita aqui no meu h. Esse 1 ele passaria agora para a primeira posição. E essa amostra que estava na posição menos 1 vai agora uma para frente. Então, eu estaria aqui. E assim sucessivamente. Basta agora eu fazer o produto entre todos os x de k e todos os h de 1 menos k. Quando eu fizer o produto, eu vou perceber que apenas dois valores são não nulos. Quando esse 0,8 multiplica o 1 aqui. E quando esse 0,3 multiplica o 1 aqui. Então, ficaria como resultado 0,8 mais 0,3. 0,8 mais 0,3 produz 1,1 e 1,1 seria o meu y de 1. Quero calcular agora o y de 2. Basta eu deslocar mais uma amostra, esse meu h de 2 menos k, para calcular então o y de 2. E com isso, iterativamente, eu vou determinando todos os valores ali da minha saída do sistema. Então, qual que é a ideia aqui, né? Sempre que eu quero realizar a convolução gráfica, basta eu alinhar os dois sinais da forma correta ali, né? Levando em conta que aquele deslocamento que é produzido no h de menos k é o valor que eu estou calculando no y. A hora que eu alinhei os dois, eu faço o produto ponto a ponto. A hora que eu faço o produto ponto a ponto, eu somo esses resultados, esses diferentes produtos. E aí eu consigo produzir o valor daquela posição da saída do sistema.